Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora Aula. No vídeo de hoje eu vou falar ainda sobre questões relacionadas aos dois vídeos anteriores que eu falei sobre a renda básica. E esse vídeo não é só sobre financiar a renda básica. Esse vídeo começa com uma pergunta que é a seguinte: o Brasil não tem dinheiro? Todo mundo, quando fala em investimento no Brasil, todo mundo não, os governos, quando falam em investimento no Brasil, falam que o Brasil está quebrado, como o atual presidente, inclusive, já falou. Ô chefe, o Brasil está quebrado, não posso fazer nada. Mentira! Ou pelo menos desonestidade. Por quê? E antes de falar dessa desonestidade intelectual, não só do presidente, mas de governadores e prefeitos, é preciso entender o seguinte: o Brasil tem muito dinheiro que é investido de forma errada ou que é deixado de cobrar de quem deve ser cobrado, que são grandes devedores. E é sobre isso que eu vou falar hoje. A grande população, infelizmente, que não tem, ou boa parte da população, melhor dizendo, que não tem ou não procura informações sobre a economia brasileira, digamos assim, não entende, não compreende o mínimo, muitas vezes, sobre a lei de diretrizes orçamentárias, não sabem sobre o gráfico que eu falei no vídeo passado do orçamento do país, do orçamento anual, as despesas para onde vão, enfim. Então é importante as pessoas entenderem, compreenderem muito sobre isso. Hoje eu peguei só alguns números que tratam dessa questão digamos assim, do dinheiro que a gente joga fora, a gente que eu digo Brasil, né? Do dinheiro que a gente desperdiça todos os anos para dizer no final que o Brasil está quebrado. Lembrando, não é uma crítica ao atual governo, embora seja, se é que vocês me entendem, mas é uma crítica ao sistema político que vai pegando recentemente, só os últimos governos aí, de Fernando Henrique, passando por Lula e Dilma, Michel Temer até Bolsonaro. Então vamos lá. Primeiro, eu vou trazer alguns números para falar um pouquinho sobre eles em relação, não só, lembrando, a possibilidade de uma renda básica, mas também os investimentos que fariam com que o nosso país de fato decolasse. Então, primeiro, 2020, 19,3 bilhões de reais foram utilizados do nosso orçamento para pensões de filhas de militares. Não é uma crítica a essas pessoas que recebem, é uma crítica ao sistema que permite isso. Não vou entrar no mérito se isso é justo ou se não é, só estou falando do número frio, se é possível que isso aconteça. Pensões que chegam no mês até 117 mil reais para uma única pessoa, dependente de militares, parentes. Então, essas pensões são números que a gente precisa refletir. Segundo, reservas internacionais que o Brasil tem. Essas reservas internacionais, não estou dizendo que elas devem ser utilizadas, porque elas têm um papel estratégico na economia, tá? Mas desde 2002, quando Lula assume a presidência do Brasil, o Brasil tinha 30 bilhões de reservas internacionais, hoje tem 300. Boa parte dessas reservas, infelizmente, são utilizadas para amenizar a questão do câmbio, para diminuir, né, quando você tem a alta excessiva do dólar, para você compensar, enfim, não é a minha área, é muito complexo, mas só para a gente ter uma ideia que boa parte dessas reservas, como defende, por exemplo, Ciro Gomes, poderiam ser utilizadas para investimentos no Brasil. 3. Subsídios para grandes empresas. 315 bilhões anuais são destinadas para subsídios de grandes empresas. Mas aí as pessoas falam, mas se elas não tiverem subsídios, elas deixam o país. Não é bem assim.
Precisa ser feita uma reflexão de onde realmente há necessidade de subsídios e onde esses subsídios podem deixar de ser pagos. Imagina se a gente pegasse pelo menos 100 bilhões desses subsídios e utilizássemos para obras de investimento em infraestrutura, saneamento básico no Brasil, o quanto de mão de obra seria necessário, o quanto de empregos diretos e indiretos poderíamos fazer, por exemplo, se criássemos uma ferrovia do Centro-Oeste até o Porto de Santos para escoar soja e ela não vir por caminhões, por exemplo, evitando acidente, assalto. As rodovias poderiam ser melhor, fugiu a palavra aqui, mas vocês entenderam, né? Poderiam ser alvo de investimentos, ao mesmo tempo que a gente pudesse investir nas ferrovias, nos portos e assim por diante. Quarto ponto, todo brasileiro, quando a gente fala de problemas do Brasil, a primeira coisa que o brasileiro fala é: corrupção é o grande câncer da nossa nação. Outra inverdade, para não dizer mentira. A corrupção é um dos problemas e ele é gigantesco, ela é gigantesca, claro, mas não podemos esquecer. Sonegação de impostos, o número que eu trago aqui e tudo isso vocês podem pesquisar no Google, tá? A fonte que vocês quiserem. 417 bilhões em sonegação de impostos no último ano. 417 bilhões. Quem sonega imposto? Não é você que está me ouvindo. Muitas vezes a gente nem tem a necessidade, pelo salário que a gente recebe, de fazer a declaração do imposto de renda. Então, os grandes empresários brasileiros, os grandes políticos, esses caras que são os grandes corruptos e vão para a televisão pagar de bom moço e dizer que quando você pensa em investimento, em transferência de renda, em assistência social, fala que o Brasil está quebrado e não pode oferecer esse tipo de benefício para a população mais pobre. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre o imbecil da Riachuelo lá, que falou, quem não viu, que taxar grandes fortunas reduz a desigualdade, mas empobrece os mais ricos, tá? É só uma das imbecilidades que esse povo prega. Bom, deixa a Riachuelo para lá. Último, 10 maiores devedores do governo federal juntos devem 190 bilhões de reais. Fazendo uma continha básica, eu não sou de exatas, sou de humanas, dá quase 1 trilhão de reais que o Brasil desperdiça todo ano com coisas que poderiam ou deveriam ser revistas, e aqui eu trago só números para que a gente possa refletir, tá? E compreender melhor o quanto que nós somos lesados ou roubados diariamente, para que políticos venham e falem: o país está quebrado, não consigo fazer nada. E para finalizar, isso não é uma situação de governo, é um esquema, uma situação ou um sistema que não permite que muitos governos possam atuar. Enfim, a gente vive um sistema muito crítico em relação a isso. E eu trago para vocês, por exemplo, um livro, Valsa Brasileira, da professora Laura Carvalho, Departamento de Economia da USP, que ela traça uma linha que vai desde o governo Lula, 2002, até o final do governo Dilma, portanto, governos petistas. E para quem fala e o Lula e o PT, e a Dilma também, aqui é um livro muito interessante que ela traça o que foi feito de bom nos governos petistas e o que também foi feito de ruim. E esses subsídios que eu falei para vocês, por exemplo, começa com a Dilma, que para ter apoio do Congresso
quando começa a derrocada do seu governo, ela, entre aspas, adota a agenda Fiesp, do Paulo Scaff. Quem lembra aí dos protestos, eu não vou pagar o pato, tá pagando pato, marreco e ganso e muito mais, né, hoje. E a Laura também tem outro livro muito interessante que é sobre a pandemia, curto-circuito, o vírus e a volta do Estado, para falar do papel do Estado nesse impacto econômico que a pandemia trouxe para o país e para o planeta todo. Então, não há saída fora da política. Ah, mas vocês falam do Bolsonaro, ah, mas vocês falam do Temer. É óbvio que tem que falar desses caras. Eles são os presidentes, eles foram presidentes, o Bolsonaro os anteriores foram, e não mudou essa estrutura. Pelo contrário, muitas vezes ela se aprofunda na mão de alguns governantes e a gente fica querendo sair do problema fora da política. Não existe isso. Esse negócio de, ele é outsider, ele é a nova política. O cara tá há 30 anos aí na política, ele é novo. O Dória, que não era político no papel, mas de fato é um grande empresário, sempre foi empresário. Esses caras estão muito ligados à política. Enfim, é isso. É preciso refletir sobre essa ideia de que o país não tem dinheiro. E muitos desses devedores, por exemplo, da Previdência, as pessoas falam, mas como vai cobrar? Pô, se me cobra quando eu devo IPTU ou quando alguém deve condomínio, por que não cobrar esses caras? Porque que seja um refis, que seja alguma forma de eles pagarem isso compulsoriamente, mas em parcelas, mas esse dinheiro é nosso e ele precisa estar digamos assim, no cofre do Brasil para que isso possa gerar investimentos para a nossa população. Então, reflexões que precisam ser feitas, informações que a população deve ter para que a gente possa imaginar um futuro um pouquinho melhor para o nosso país. Quem gostou do vídeo, deixa um like, compartilha aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.